boa noite para você. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. Desde já, muito obrigada pela sua audiência. E no programa de hoje nós estamos recebendo Henrique Pimenta, ele que é especialista em ressonância magnética. Henrique, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Amazonas Acontece. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Que legal. Então, antes de a gente começar a falar sobre muitos assuntos, inclusive, que nós temos para conversar hoje, nesta edição, gostaria que você pudesse se apresentar um pouquinho agora, falar um pouco da sua formação. Eu sou especialista em ressonância magnética, com 30 anos de carreira. Vim de Minas Gerais há 20 anos para chefiar o setor de ressonância magnética do Grupo ProDimagem. Sou exclusivo e estou lá esse tempo todo trabalhando firme. E foi uma cidade que eu gostei e que me apaixonei e estou aqui desde então. Ai, que legal. E durante a sua trajetória, são muitos estudos. Acredito que todos os anos você precisa estar muito bem antenado em todas as tendências, em tudo, né, dessa questão da sua área. E durante esses anos de muito estudo, você e mais uma pessoa, é isso mesmo, fizeram, né, surgiu esse protocolo que é o FATMAP. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho para quem estiver nos assistindo, como que surgiu esse protocolo? O FATMAP, como o próprio nome já diz, é um estudo de gordura. Começou com o Dr. Renato Galo, um dos maiores cirurgiões plásticos daqui de Manaus e do Brasil, onde ele queria mostrar na sua tese de doutorado a quantidade de gordura e a quantidade de tecido fibroglandular que a mama tem, para que quando ele fosse colocar a prótese, ele tivesse uma noção se aquele seio ia ter uma pitose ou não, porque o que causa o caimento do seio é a quantidade excessiva de gordura. Então o FATMAP foi lançado na cirurgia plástica. E com o passar dos anos, ele foi desenvolvendo em outras áreas e chegamos em 2022 na parte de músculo esquelético, onde a gente tem um estudo personalizado da cartilagem patelar. E em 2024, junto com o meu co-criador, um dos maiores radiologistas do país, neuroradiologista e radiologista, Dr. Rafael Rocha, nós fizemos o protocolo FATMAP Performance, que é exclusivo para atletas de elite e jogadores de futebol e corredores. Olha só, que legal. Esse é específico para atletas de elite e também de pessoas que querem começar a correr, que querem fazer um esporte. Não é só de atletas de elite. Sim, não é exclusivo somente para atletas. Para né? atletas. Pode ser também para pessoas que estão se preparando para começar aí uma vida mais saudável. Sim. A corrida, que é algo que no Brasil todo está crescendo bastante a população dessa a corrida mesmo de rua, tanto de rua como competição também. Agora, Henrique, como que funciona esse protocolo? Hoje em dia, você vê na televisão corredores e eles, sem saberem como estão, colocarem um tênis e irem correr. Isso é uma coisa que preocupa muito. Foi através de vários pacientes nossos reclamando de lesões, foi que surgiu a ideia de fazermos esse protocolo do FATMAP Performance. Foi porque a gente começou a ver muitas lesões em tão pouco tempo. Logo que lançou, que teve essa disparada de imagens, de corridas e tudo mais. Então essa febre. Então foi quando a gente percebeu que muitos estavam lesionando, tendo fraturas por estresse e tudo mais. E aí foi quando o estudo iniciou através dessa ideia proveniente de lesões. E qual que é a preparação para fazer esse protocolo? Esse protocolo, o FATMAP Performance, ele é dividido hoje em 3 partes. Nós temos o runner, que é para corredores, pode ser de elite ou não, independente. O preparo que ele precisa é estar 24 horas sem correr. Ele tem que estar num músculo descansado. E a gente faz uma tríade em todos os 3, que é
a parte de assimetria muscular, onde a gente faz uma quantificação do tamanho de todos os músculos, comparando o lado direito com o lado esquerdo. Isso é uma coisa que sempre foi jogada de lado de várias especialidades. E isso é uma coisa muito importante, você saber que se o seu músculo da coxa do lado direito é maior do que o esquerdo, porque isso impacta na sua performance. A gente faz do corpo inteiro, tanto do pescoço até o tornozelo, fazendo a checagem dessas assimetrias desses músculos. Sim. A segunda parte da tríade é a parte da gordura. Bioimpedância nenhuma mostra a gordura intramuscular. Nós conseguimos, através de um software que é chamado de IDEAL-IQ, demonstrar com precisão cirúrgica a quantidade de gordura que a gente tem dentro de cada músculo do corpo. E a gente coloca isso no laudo. Cada quantidade, comparando sempre o lado esquerdo com o direito, para poder mostrar para o preparador físico como que está aquele músculo. Além do tamanho, se ele tem mais gordura ou não que o outro. E a terceira parte da tríade, que é a parte do estudo do lactato. Para os nossos ouvintes entenderem, o lactato foi visto durante muitos anos como uma coisa ruim, como uma coisa que causava dano ao músculo, e não é. O lactato é uma proteção, onde que aquele músculo, quando ele é colocado ao extremo, o organismo joga o lactato naquele músculo de forma a tentar proteger, porque ele está sofrendo uma carga excessiva. Hoje em dia, como que eles sabem isso, Kelly? Eles fazem um exame de sangue para poder ver o lactato sanguíneo. No sangue. Sendo que o sangue é o do corpo inteiro. Sim, é uma coisa muito... Não tem como saber ali. Não tem como... A espectroscopia, que é usada, a mesma que é usada em tumores cerebrais, na neuro avançado, ele mostra o músculo em si. Nos corredores a gente faz do sóleo, que é da panturrilha. A gente faz o estudo da espectroscopia localizado na panturrilha para poder ver a quantidade exata de lactato que está chegando naquele músculo. E depois do estresse, a gente espera uma hora para ver se o organismo jogou aquilo fora ou não, que é o correto de um músculo saudável. Se ele não jogou, a gente tem essa medição. Então, esse é o protocolo do corredor. O do futebol é do tendão do quadríceps, é das coxas. A gente simula com 2 esteiras, o jogador com uma velocidade de 18 km por hora, ele para instantaneamente, vai para uma esteira de 8 km por hora, faz mais 90 segundos, simulando uma situação de jogo. Ele faz essa troca de esteira no mínimo 10 vezes durante 20 minutos, para que o lactato chegue ao músculo. O lactato chegando ao músculo, a gente vai ter uma noção de como que está o metabolismo daquele jogador. Então, para que serve isso, Henrique? Serve para poder você ter uma noção antes da lesão. É prevenção de lesões. Esse exame serve para isso. Tanto o futebol como o cycling, que é para de ciclistas, e o runner é prevenir lesão antes que ela aconteça. E o único exame no Brasil e no mundo que tem este protocolo, que te dá essa segurança total e absoluta, é o FatMap Performance. Em quanto tempo, mais ou menos, para fazer todo esse... Como nós fazemos a parte de repouso, a parte de estresse e a parte 1 hora após repouso, que é do clearance de lactato, esse exame demora 2 horas para ser feito. Ele é feito em horário especial. O grupo ProDimagem nos deu essa liberdade de usarmos a parte da noite, que é a parte que a clínica está fechada, para a gente poder ter um tratamento diferenciado com esse paciente, mais tranquilo, sem trânsito. Sim. Que a gente fica por conta desse paciente de fazer esse protocolo. Olha só que legal. Henrique, nós estamos apenas no primeiro bloco da nossa entrevista, tá bom? Amazonas Acontece vai fazer um rápido intervalo, a gente volta já já.
Prorrogado! Mega Torra Vitória Supermercados. São mais de 200 itens para você economizar de verdade. Tambaqui tratado sem espinha, 12,99 o quilo. Arroz catarinão, 2,99. Mistura láctea condensada triângulo, 2,99. Amaciante Qualibril, 2 litros, 2,99. Coxa e sobrecoxa de frango dorsal, 5,99 o quilo. Calabresa Seara, 17,99 o quilo. Cartela de ovos São Pedro com 30 unidades, 17,99. Leite em pó Ninho Lata, 380 gramas, 15,99. Vitória Supermercados, bem-estar e economia em um só lugar. Gestão de crise no feriado é assim. Skol, a cerveja que desce redondo. Beba com moderação. Amazonas acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas, hoje conversando com Henrique Pimenta, ele que é especialista em ressonância magnética. Henrique, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. No bloco anterior, nós estávamos falando do FATMAP, que é um protocolo que só existe aqui em Manaus. Gostaria que você pudesse falar, as pessoas que estão nos assistindo aqui no Amazonas Acontece, onde procurar esse protocolo? Nós somos exclusivos do Grupo Prodimagem. Então, o Grupo Prodimagem está há muitos anos aqui em Manaus e nós fazemos esse exame na matriz, que é na rua Tapajós, 685. O telefone vai estar aí, 21 23 0300, falar com o Elisama. E também não só para fazer exame, para as pessoas que querem conhecer a clínica e querem conhecer o protocolo, pode combinar de ir lá, ver como que faz, ver de tirar perto, as dúvidas, né? ver de perto como é, porque como é uma coisa nova e é uma coisa inédita, tanto no Brasil como no mundo, muita gente tem essa curiosidade de quero ver, como funciona, quero como funciona, eu quero, será um prazer receber todos. Que legal, e nós falamos também no bloco anterior, estávamos falando aqui sobre essa questão do benefício para o atleta, né? Não só atletas podem fazer esse exame, né? Mas para os atletas é algo assim surpreendente, é algo muito positivo. Mas pela parte dos times, quem está contratando esse atleta, quais são os benefícios? Essa foi uma pergunta importantíssima. Hoje em dia eles contratam, Kelly, fazendo um exame cardíaco, uma ressonância de joelho para ver se os ligamentos estão lá, se os meniscos estão bem, mas eles não têm como ter uma noção de como está o metabolismo muscular daquele atleta. Eles não têm como saber se aquele atleta tem uma quantidade excessiva de gordura muscular, porque gordura significa o quê? Baixa performance. E uma coisa do protocolo também é o visceral, a gente faz o estudo visceral, que é de coração, fígado, rins e pâncreas, que mostra como que é aquele atleta no final de semana. Então isso, se tu faz uso excessivo de álcool, por exemplo, vai constar com esteatose, com lipossubstituição na parte pancreática. Isso tudo é importante, antes de uma contratação de um clube, ele ter a noção de como é aquele atleta. Se ele é um atleta que vai para academia, que ele faz musculação, porque hoje saúde é igual a músculo, músculo é igual a saúde. Então, para eles, é importante eles terem essa noção, não só os exames básicos, eles fazerem esse exame, esse protocolo FATMAP Performance, para poder ter uma noção de como anda a saúde do músculo sob estresse. Porque esses jogadores, eles vão estar sob estresse. Sempre, verdade. Entendeu? Você pegar um jogador, fazer uma ressonância de coxa dele, por exemplo. Se ele não tiver uma lesão muscular, não vai aparecer. Já esse protocolo, não. Esse protocolo vai mostrar, através da ressonância magnética, se aquele tecido está metabolicamente perfeito, se vai lesionar ou não. Então, o clube tem que ter uma noção que o gasto com o jogador machucado é muito maior do que um custo para poder fazer um protocolo desse, para poder descobrir se ele tem uma propensão ou não a lesionar. Olha só, e Henrique, depois do protocolo, saindo esses resultados, né? Um resultado, vamos dizer, preocupante ali para aquele atleta, qual que é o próximo passo? É procurar, primeiramente, um preparador físico e um médico ortopedista do esporte. Porque ele será direcionado da melhor forma de como corrigir aquilo. Se ele tem uma simetria importante, o médico do esporte vai passar para ele um bom preparador físico. E esse preparador físico vai fazer o quê? O ajuste dessa assimetria.
Se ele tem gordura intramuscular em excesso, o preparador físico vai fazer o quê? Aumentar a carga na academia para que ele possa retirar aquela gordura intramuscular. E se ele tem o lactato em excesso, não tem um clearance perfeito do lactato, aí ele vai ter que procurar esse médico para esse médico poder ver se não está excessivo a carga de treinamento desse jogador. O que muita gente não se preocupa. É isso. Por que não se preocupa, Kelly? Porque antes não tinha como medir isso. Agora é totalmente mensurável. Antigamente você acabava se lesionando, nem sabia exatamente o que estava acontecendo. Exatamente. Ia fazer fisioterapia, às vezes nem dava esse resultado. Exatamente. Também. Porque nós estamos descobrindo antes da lesão. A maioria das vezes, essas pessoas só nos procuram quando estão lesionadas. Elas vão fazer a ressonância quando tem uma lesão, quando elas chegam, o que a gente chama na medicina esportiva de overtraining, que é quando você treinou tanto que chegou ao ponto de lesionar. Você tem um déficit de trabalho, você não consegue executar os exercícios, aí é quando eles procuram para poder fazer o exame. Esse não é o nosso público. Nosso público é aquele que se preocupa em descobrir antes de lesionar. Prevenir, né? E isso nós estamos hoje na medicina 3.0, que é de prevenção de lesões. Com certeza. E quais são os próximos passos? Estamos aí em 2026, chegando pertinho aí da metade de 2026. Agora o protocolo já está funcionando, patenteado, já está fazendo toda essa questão da patente. Como a burocracia brasileira é um negócio que não é fácil. Então levou um ano para poder homologar e está tudo certinho. Então nós começamos, tem há 9 dias a fazer a divulgação disso. Sim. Então já está aberto para pessoas. E uma dúvida frequente entre as pessoas que é: eu preciso de um pedido médico? Não precisa de um pedido médico. Pode chegar, procurar a gente, conversar com a gente. É claro que você ir no médico é muito importante, mas para fazer esse exame não tem necessidade absoluta. O importante é, com o resultado, você procurar um profissional que seja bom naquilo. Com certeza. Henrique, para a gente finalizar então a nossa entrevista, para quem ligou a TV agora, está assistindo a gente neste sábado, falar um pouco dos benefícios desse protocolo tão importante e que só existe aqui na capital amazonense. Produto 100% amazonense. Esse protocolo, fazendo o resumo total, integrado, né, de tudo que nós falamos, ele trabalha em uma pirâmide que é a parte de estudo de assimetrias musculares, a parte de quantificação de gordura corporal total, do pescoço até o tornozelo, dando ao paciente gordura total, subcutânea, que é aquela gordura que fica entre a pele e o músculo, e a gordura intramuscular, aquela gordura que está dentro do músculo, que é a responsável para que aquele músculo não desenvolva, para que você não tenha força, entendeu? Em idoso, por exemplo, a sarcopenia é uma coisa muito falada, é o excesso de gordura intramuscular. E a gente consegue, com esse exame, fazer isso. E a parte mais importante desse exame não é a parte do estudo do lactato pós-estresse, que isso vai dar ao jogador, ao atleta, ao paciente, uma noção de como está a saúde metabólica do seu músculo antes de você chegar a ter uma lesão. Preventivo. Então, essa é a parte principal desse protocolo de ressonância, que começa a partir dessa semana a ser feito aberto ao público e, como você mesmo disse, exclusivo do grupo Prodimagem, só nós fazemos, em lugar nenhum do Brasil tem esse protocolo. Que maravilha! Inclusive, para você que ficou interessado, quer ter mais informações, tem também o Instagram, né, Henrique? Pode entrar em contato por lá, tem o contato também para ir pessoalmente na clínica. Isso, o FatMap Performance, @FatMap Performance. Pode mandar direct, nós lemos todos, nós respondemos todos. E se quiser ir na Clínica Prodimagem, na Matriz, Rua Tapajós, 685,
pode ir na parte da manhã, qualquer horário será muito bem recebido e eu vou mostrar tudo, todos os detalhes, explico tudo, tanto para algum médico interessado, ou algum atleta, ou algum preparador físico que quer se integrar deste protocolo para que ele possa usar isso com seus atletas. Exatamente. Teremos o maior prazer de recebê-los. Henrique Pimenta, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja sempre muito bem-vindo à Band Amazonas e muito sucesso. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês e eu tenho certeza de que esse protocolo vai mudar literalmente a medicina esportiva. Então, por isso que eu queria vir a um programa onde que pudesse mostrar isso ao público. E obrigado a vocês pela parceria e gratidão. Até a próxima, viu? Muito obrigado. Então é isso, Amazonas Acontece. Fica por aqui para você. Um ótimo restinho de sábado, um ótimo domingo. A gente volta a se encontrar sábado que vem aqui na tela da Band Amazonas. Tchau, tchau.